Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de literatura e o tema desta aula é pré-modernismo. Primeiramente, nós precisamos pensar no nome, no título desta aula. Pré-modernismo. Pré é uma coisa que vem antes. Então, olhando aqui a etimologia, pré-modernismo, antes do modernismo. É algo que vem o quê? Antes do modernismo. É importante também a gente pensar que o pré-modernismo ele não é considerado pelos historiadores, pelos produtores culturais, como uma escola literária, como um período de literatura, mas ele é considerado como um período de transição. Um período em que nós estamos saindo, né, daquela miscelânea que acontecia até então, né, que era o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, e alcançando algo diferente. Então, o pensamento ele ficava um pouco ambíguo assim. Por quê? De um lado, eles já não compactuavam das ideias parnasianas, simbolistas, porém, de outra vertente, eles também, esses escritores dessa época, também não podem ser chamados ainda de modernistas. Isso acaba, né, a partir de 1922, quando o modernismo ele vem com força. Mas até então, esses escritores que já não se enquadravam, né, nessas estéticas, parnasianismo, simbolismo, realismo, mas que também ainda não eram radicais a ponto de serem chamados de modernistas, eles ficaram aí nesse limbo, por assim dizer, com muitas aspas, chamados de pré-modernismo. Vamos lá. Pré-modernismo no Brasil. O pré-modernismo ele foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Então, a gente tem aí, né, simbolismo, modernismo, e aí a gente tem essa transição no meio pré-modernismo. Caracteriza-se pelas produções desde o início do século XX até a Semana de Arte Moderna de 22. Ué, professora, mas acontecia o simbolismo aí ainda? Sim, eu não disse que tinha acabado durante esse período de transição do pré-modernismo, certo? Por isso que ele é pré, porque ele ainda não é modernismo. Para muitos estudiosos, né, como eu já falei, esse período ele não é considerado uma escola literária, uma vez que ele apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. Não havia uma ideia única. Olha, nós escrevemos desta forma, nós acreditamos que literatura seja isso. Não. Cada escritor ele acabava caminhando para um lado, para uma vertente diferente. Sendo assim, nós conseguimos entender que não se consolidou como estética literária por conta disso, ok? Mas apenas assim a ponte para que essa próxima estética do modernismo viesse. Características, então, desse pré-modernismo. Ruptura com o academicismo. Olha, a gente também não vai ficar preso a esses dogmas que vocês impõem, tá? A gente vai dar alguma mudadinha, a gente vai pensar em outras coisas, vai pensar um pouquinho fora da caixa, vai pensar um pouquinho aí fora do que vocês acreditam, né, que seja literatura. Ruptura com o passado e a linguagem parnasiana. Então, tem também uma ruptura aí, né, com essa linguagem parnasiana, uma ruptura com essa forma que até então as pessoas elas desenvolviam de literatura, com esse clássico, né, que era produzido, né, até então. Linguagem coloquial simples, uma linguagem também menos rebuscada. Exposição da realidade social brasileira. Aqui entra um dado importante. Por quê? Porque se o parnasianismo ele já não se importava tanto com a crítica social, né, se importava com a estética e não com o tema, e também, né, o simbolismo se importava com outras coisas, a gente já tem, no pré-modernismo, uma exposição dessa realidade social. Os autores eles começam a pensar, não, mas a seca, a fome, a miséria, e isso difere das estéticas anteriores.
regionalismo e nacionalismo. As produções, elas começaram a ter um cunho regional, um cunho nacional. Começou-se a falar sobre questões que aconteciam no Nordeste, como a fome e a seca, no Sul, como os movimentos separatistas, e no âmbito nacional também, esse progresso aí que era buscado desde a independência, mas que ainda de fato não existia aqui no nosso país. Marginalidade das personagens, né? O sertanejo, o caipira, o mulato. Então vejam que é a camada também mais pobre da sociedade que é aí retratada. Não, o sertanejo não é o cantor sertanejo, tá, gente? É a pessoa que vive no sertão, a pessoa que tem um poder aquisitivo mais baixo, que muitas vezes passa fome, passa necessidade. O caipira, que é aquele homem, né, do campo, aquele homem que não tem, na maioria das vezes, na maioria dos casos, instrução, conhecimento, né, acadêmico. O mulato, que era aquela pessoa que às vezes acabava sendo o filho do senhor de engenho e era uma pessoa que tinha pai branco e mãe negra, mas não era reconhecido como branco, não era reconhecido como legítimo, como filho, mas que também sofria por não ser retinto como os demais. Então, traz as dificuldades, os problemas dessas pessoas, fala sobre essa questão também do período pós-abolição da escravatura. Beleza, os negros, eles tiveram a liberdade, mas antes eles tinham comida, muitas aspas aí, né? Tinham comida, tinham abrigo, e agora eles não tinham para onde morar, não tinham para onde ir. E com isso, né, tudo isso passou a ser problematizado também nessas obras pré-modernistas. Então, os pré-modernistas, eles tiveram um valor grande, uma importância grande, apesar de não ser uma estética literária. Alguns temas, né? Fatos históricos, políticos, econômicos e sociais, né? O resgate, os problemas relacionados ao Vale do Café, quando a indústria cafeeira ela começou a perder força, e com isso muitas cidades passaram a ser abandonadas, muitas cidades passaram a perder seus moradores, passaram a não ter tanto dinheiro, tanto prestígio, a não ser tão visitadas, né? Monteiro Lobato, ele escreveu sobre isso. É até importante dizer, gente, que Monteiro Lobato ele foi um escritor pré-modernista. Muita gente conhece Monteiro Lobato apenas por conta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas não, gente. Monteiro Lobato ele foi um escritor também para adultos. Ele também escrevia para adultos, ele tem obras que são muito importantes, ele tem também obras que retratam bastante esse viés histórico. Autores brasileiros, né, como eu comentei com vocês, pré-modernistas, nós temos Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto. Lima Barreto, inclusive, tem uma obra muito famosa para compreender a cultura brasileira, e, inclusive, eu sempre indico para os meus alunos colocarem no repertório de redação, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que sempre cai nos vestibulares, caiu recentemente na UERJ, no Rio de Janeiro. E o Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, ele fala sobre um homem que queria resgatar muitas coisas, né, do Brasil, inclusive o idioma. Ele defendia, né, que o idioma oficial tinha que ser o tupinambá. Então, é uma obra que faz várias críticas sociais quanto à cultura, quanto à questão do patriotismo. É uma obra que vale a pena ser lida, tá, gente? Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, do Lima Barreto. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né, desses principais escritores. O Monteiro Lobato a gente nem confunde, né, gente? Porque é uma pessoa muito peculiar, as sobrancelhas, né, o bigode, é uma figura bem conhecida, né, principalmente quando a gente é criança. Então, no pré-modernismo, a gente tem a tendência das primeiras décadas do século XX, o sentido mais crítico, fixando diferentes facetas da realidade social, política ou alterações na paisagem
e cor local. O que mudou? Como houve esse processo aí, né, de colorismo, de miscigenação na pátria brasileira, como que o cenário ele foi alterado com a chegada dos portugueses. Então tem muita crítica social, tá, gente? Aí dentro desse período pré-modernista. E são obras muito interessantes. Quem gosta de história, quer conhecer um pouquinho mais sobre o Brasil, Lima Barreto, gente. Lima Barreto, ele sofria bastante e ele trazia nas suas obras um quê do que ele vivia. Aqui a gente tem a imagem do Lima Barreto, vocês podem perceber, né, que Lima Barreto não era branco. Então, isso traz também uma discussão muito maior para essas obras, ok? Queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que essa aula tenha sido bastante útil, que vocês tenham compreendido que o modernismo, ele vai chegar, mas antes dele a gente não faz mais simbolismo, a gente não faz mais parnasianismo puro, a gente começa a ser pré-moderno, a preparar a entrada para o modernismo, que foi a estética que predominou na maior parte do século passado. E foi o último grande movimento literário que nós tivemos aqui no Brasil. Um grande abraço e ótimo estudo a todos!